Pessoal, vamos fazer um exercício sobre Grécia, diferente um pouco daquele sobre política, que eventualmente ele cai em vestibulares, principalmente fora do estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, se cobra muito exercícios sobre esse assunto aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Se eu não estou enganada, ela é da Federal do Rio Grande do Sul, inclusive. Ela diz assim, no ano passado, exercício de 2009, né? No ano passado, aconteceu em Pequim mais uma Olimpíada. No mundo, peças teatrais estão sendo continuamente encenadas. Como se sabe, as Olimpíadas e o teatro ocidental foram uma criação da Grécia Antiga. Discorra sobre, letra A, o significado dos Jogos Olímpicos para os antigos gregos. Então, o que os Jogos Olímpicos significavam para os gregos? Não é para você me dizer as características, não é para você me dizer por que eles faziam, é para você me dizer o que significava para eles. Então, os Jogos Olímpicos, você escreve aí por extenso, porque não pode abreviar no vestibular, eu posso. Os Jogos Olímpicos eram uma homenagem aos deuses. Esse era seu significado, certo? Ótimo. Mas essa resposta de uma linha é feia, né? Então vamos explicar melhor isso. Então, os Jogos Olímpicos eram uma homenagem aos deuses. Antes do início das disputas, a tocha olímpica, já ouviram falar, né? Olímpica circulava pelo mundo grego, anunciando a trégua de Zeus. O que é a trégua de Zeus? A trégua de Zeus é quando todos os conflitos entre os gregos param, tem uma trégua, para que eles possam disputar os Jogos Olímpicos, porque eles podem ter diferenças entre eles dentro do mundo grego, mas em comum, fundamentalmente, eles têm a cultura e a religião e a língua, certo? A cultura e a religião aqui dizem respeito a quê? A prática dos Jogos Olímpicos como um modo de cultuar os deuses. Então todas as guerras param para que possa haver o início dos Jogos. Anunciando a trégua de Zeus. Quando os conflitos cessam para o início dos Jogos. Então, ó, os Jogos Olímpicos eram uma homenagem aos deuses, tá? Mas isso é muito simplista. Então, o que a gente faz? A gente discorre um pouco mais sobre esse significado. Eu optei por abordar pela trégua de Zeus. Que outras abordagens vocês poderiam ter dado aqui? A gente poderia ter falado os deuses são os deuses do Olimpo, né? Daí os Jogos Olímpicos, que são jogos que homenageiam os deuses do Olimpo, daí o início deles na cidade chamada Olímpia, não é em Olímpia no interior de São Paulo, é Olímpia mesmo na Grécia. A gente poderia ter usado aqui a abordagem dizendo que tem uma coisa importante aqui que a gente pode usar se fizer outra abordagem, é falar que os Jogos Olímpicos também representavam, vamos mudar de cor porque é outra opção de resposta, tá? O culto ao corpo e a beleza atlética. Os deuses não pode faltar, tá, gente? Mas vocês podem, nessa segunda parte aqui, emendar essa abordagem. O culto ao corpo e a beleza atlética. Vocês podem lembrar que só os homens podiam disputar. Vocês podem lembrar que os homens disputavam nus, como um modo de exibir o seu corpo, que as mulheres, elas não tinham participação, certo? Porque a beleza feminina não é uma beleza atlética, né? Não é associada ao esporte. A gente usa esses padrões de beleza até hoje, né? Mas isso é outro assunto. Certo, outra opção de resposta aqui, fato é, o que você tem que falar? O significado dos Jogos Olímpicos para os gregos é uma homenagem aos seus deuses, tá? E você pode optar por isso, ou numa só, criar um texto só que fale de todos esses lados
dos Jogos Olímpicos. Muito bem. Letra B. A letra B, pelo texto inicial, ela deve ser sobre teatro. Então, o que diz? As características do teatro na Grécia Antiga. Nossa Senhora. Que difícil, né? Tem que pensar muito. Teatro grego, já que a gente está aqui nesse papo sobre gênero, no teatro grego, então, no teatro grego, apenas os homens atuavam. Primeira coisa, mesmo nos papéis femininos. Depois, papéis, tem acento ainda, né? Esses acordos ortográficos deixam a gente doido. Mesmo nos papéis femininos. Para isso ou por isso, utilizavam máscaras. Não é só por isso, tá? Por isso também. Utilizavam máscaras. As máscaras do teatro que a gente tem até hoje, a tragédia, a comédia, a homenagem aos gregos. Né? Se utilizavam máscaras. Havia 2 gêneros de teatro. A tragédia e a comédia. Tragédia, comédia. Os dois têm acento ainda também. Tragédia e a comédia que eram apresentados em arenas. O que quer dizer arenas? O palco era embaixo, a plateia em cima, ao contrário do que é hoje, né? Palco em cima, a plateia embaixo. Vocês estão vendo esse problema que eu tive aqui, chamado espaço? Então, adivinha, vocês vão ter um problema igual no vestibular. Por quê? Porque no vestibular tem um quadrado branco assim, ó, sem linha, igual esse meu aqui, que você tem que fazer isso que eu fiz aqui, só que sem pôr setinha e barrinha, escrevendo um texto claro, coeso e coerente. Então, esse problema que eu tive aqui, vocês vão ter também de gerir, digamos assim, o seu espaço diante da quantidade de informações que você quer colocar. Por isso, a gente tem que escrever um texto completo, mas objetivo, tá? Porque senão você perde aqui nessa brincadeira do espaço, ok? Então, beleza. Nos vemos no próximo exercício.